pessoal, tudo bem? Meu nome é Rossana Andrade, eu sou psicóloga do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas do IFPB Campus João Pessoa. Estou aqui para trazer mais uma reflexão para vocês por meio do nosso projeto Saúde em Vídeo, um projeto promovido pela Coordenação de Promoção Social e Qualidade de Vida do IFPB Campus João Pessoa. No vídeo de hoje, nós vamos parar um pouco e refletir sobre as questões que envolvem o trabalho home office, as repercussões nas relações interpessoais, na saúde mental e qualidade de vida do trabalhador. Todos nós estamos dentro de um contexto totalmente diferente das nossas rotinas de trabalho anterior. Nesse contexto de pandemia, o distanciamento, o isolamento social e outras demandas estão conciliadas com as nossas responsabilidades profissionais. E nesse caso de teletrabalho em tempos de pandemia, os fatores emocionais e afetivos ligados a esse contexto de isolamento e esse esforço de conciliar as demandas pessoais e profissionais aumentam o nosso gasto de energia e podem aumentar assim também o risco de desenvolver adoecimento relacionado a essas questões emocionais e mentais. Em função disso, o teletrabalhador ele precisa desenvolver diversas habilidades sociais e afetivas de modo a se instrumentalizar e se proteger desses riscos de adoecimento e, ao mesmo tempo, se manter produtivo, corresponder às expectativas institucionais. Sinais comuns que o trabalhador pode apresentar nesse período em termos de isolamento, de distanciamento e também de responsabilidades laborais são irritabilidade, insônia, uma sonolência incomum, falta de apetite ou fome fora do comum, uma baixa concentração em alguns momentos, desânimo, aceleração, uma necessidade de produtividade, a questão de uma fraqueza, uma baixa de energia, dificuldades para relaxar ou ficar rememorando acontecimentos do dia no período de descanso, a mente sem parar, uma mente acelerada, dores no corpo persistente como dores de cabeça, no estômago, alergias cutâneas e outras patologias associadas ao seu estado de tensão emocional. Alguns também desenvolvem tremores, inquietações e, por muitas vezes, depressão, pânico e desesperança. A presença desses sinais é esperada, porque esse contexto muitas vezes mobiliza essas condições. Mas é importante estarmos atentos à frequência e à persistência e à intensidade desses sintomas, né? De modo a estarmos atentos, especialmente na medida que eles estiverem interferindo nas nossas rotinas de forma negativa, impedindo que as nossas execução de tarefas diárias sejam realizadas com tranquilidade. E nesse caso a nossa rede de apoio pessoal não esteja disponível ou as nossas estratégias utilizadas nesse enfrentamento dessa situação não sejam suficientes, é importante que, para haver essa estabilização emocional, o trabalhador possa contar com ajuda profissional, com apoio psicossocial, para receber orientações específicas nesse enfrentamento. O profissional da área de saúde mental, da assistência psicossocial, ele possui como uma caixinha de ferramentas, contendo técnicas que podem ajudar na organização dos sentimentos daquele trabalhador, às vezes difusos, confusos, e pode assim compartilhar estratégias para resolução e alívio dos sintomas que estão causando sofrimento nesse contexto. E agora vamos passar para algumas dicas importantes nessas relações de trabalho home office que podem inclusive compreender esse novo contexto, essa nova condição emocional do trabalhador e prevenir também questões de adoecimento relacionadas a essa situação específica. A primeira dica é estimular manifestações de apoio, solidariedade, reconhecimento e apoio mútuo entre os pares, entre as equipes, principalmente quando alguns colegas estão acometidos com alguma suspeita ou confirmação do Covid-19, ou estão vivendo algum processo de luto, ou outros sintomas emocionais e familiares daqueles trabalhadores
daquele setor específico. É importante que o gestor tenha essa sensibilidade de identificar essas situações e acolher esse trabalhador nesse novo contexto. Outra dica é reconhecer os limites e possibilidades de cada integrante da equipe. Cada integrante da equipe vivencia um contexto diferente, dentro de uma constelação familiar também diferente, dentro de limites e possibilidades também diferenciadas. Entender que o trabalho home office ele não é linear. Ele pode sofrer interferências de acontecimentos da vida pessoal, atividades domésticas, intercorrência e até mesmo estado emocional advindos desse contexto de isolamento social prolongado. Dessa forma, por vezes, é importante a gente refletir junto à coordenação e os membros da equipe possíveis reorganizações de tarefas de modo a alternar as atividades, principalmente quando algum trabalhador específico que demanda um trabalho específico está se sentindo sobrecarregado ou não está bem emocionalmente para desenvolver aquela finalidade, aquela função naquele dia ou naquela semana especificamente. Aí, importante dica também é fortalecer essa rede de apoio entre os pares. Em organização ao tempo, a intensidade de produção, mesmo que a demanda de trabalho seja fundamental no enfrentamento, é importante garantir momentos de descanso, de pausas adequadas, reconhecendo os limites de cada um. Há o momento de produzir e também deve existir um momento de parar, de ter um momento de descanso na mente e nas atividades laborais. Outra coisa importante que podemos refletir é que, apesar dos valores da instituição serem de produtividade, de resolutividade, de promoção de resultados, de atendimento às demandas, é importante buscar não cobrar tanto de si e dos outros, de forma em excesso. A cobrança, a responsabilidade, ela é inerente à nossa realidade e ela é inerente às nossas responsabilidades profissionais. No entanto, o excesso dessa cobrança pode gerar uma tensão, um mal-estar e até mesmo impedir que a produtividade aconteça dentro daquele contexto de trabalho. É fundamental estimular que a equipe de gestores possam acolher profissionais que estejam vivenciando experiências de perda, de luto, ou que tenham um sentimento de impotência diante de alguma situação crítica, ou até mesmo estejam em contextos emocionais e familiares complicados. No momento que o trabalhador sai do seu ambiente de trabalho, que é um ambiente mais neutro, presencial, e vai para o seu contexto familiar, ele também esbarra com questões anteriores, inclusive à pandemia, que podem dificultar a sua concentração, dificultar o seu nível de atenção e prejudicar essa questão do anseio, do atendimento das demandas profissionais. Embora ele deva corresponder às expectativas institucionais, ele também precisa ser acolhido nas suas limitações pessoais dentro desse novo contexto e essa nova realidade de trabalho. Outra questão é a questão relacionada às relações interpessoais. Nesse momento é importante destacar que o trabalho home office não é um trabalho comum, não é algo habitual. E nesse momento todos nós estamos trabalhando sob pressão, o que pode favorecer e agravar conflitos e tensões interpessoais. Por isso é importante a gente buscar, cada trabalhador buscar se expressar de forma clara e empática. Caso ocorra alguma situação de desconforto ou desagradável, é importante compartilhar essa situação com os colegas, em alguns momentos de forma particular, para buscar encontrar soluções. E não lidar nessa situação em forma de acusações, mas buscando sempre soluções.
A comunicação assertiva, ela envolve você evitar problemas na comunicação validando a informação. Em algum momento, a comunicação por e-mail ou via WhatsApp, muitas vezes não transparece a entonação da voz, não transparece a intenção daquele que quer comunicar, ou até mesmo aquilo que foi transmitido não é compreendido da forma como deveria ser compreendido. E isso pode gerar grandes problemas. Por isso é importante validar a comunicação, né? Perguntar à pessoa que recebeu aquela informação se ela entendeu aquilo que você transmitiu, para evitar conflitos e falhas na comunicação e, consequentemente, conflitos interpessoais. Algumas comunicações, inclusive, precisam acontecer de forma particular e individualizada. Importante a gente oferecer feedbacks construtivos, né? A empatia, essa habilidade de comunicar-se de forma reservada com o trabalhador, num momento oportuno, de um modo construtivo, são condições que tendem a apoiar essa prática. Outra coisa bastante importante e que tem muitas vezes atrapalhado as relações interpessoais são as regras de etiqueta relacionadas aos horários de trabalho. É importante que o trabalhador em home office ele tenha flexibilidade nos seus horários e adequação das suas possibilidades e desenvolvimento de suas tarefas. Embora seja importante considerar as necessidades de produtividade, esta nunca poderá se sobrepor aos limites e possibilidades de realização, à disponibilização de recursos necessários para que aquela atividade seja realizada e estabelecimentos de limites especificamente em relação ao tempo. Sabemos que no trabalho presencial, a pessoa tem um horário de entrada e de saída. Muitas vezes no home office, esse horário é confundido. Há uma flexibilização, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, pode haver uma tendência a não haver essa distinção entre o horário de trabalho e o horário de parar, o horário de fazer as refeições, o horário de descansar a mente, o horário de se dedicar à família, às tarefas domésticas, que tudo isso também faz parte do contexto organizacional e também o contexto de vida pessoal, que ambos estão atuando de forma conjunta nesse momento. O trabalhador precisa de uma pausa nas suas atividades de trabalho. Seus horários de refeições, de descanso, de lazer devem ser preservados, bem como suas rotinas de final de semana. Até mesmo a utilização de mensagens via WhatsApp e por e-mail, que muitas vezes acabam cobrando do trabalhador respostas imediatas em horários inconvenientes. Em algumas situações, algumas mensagens são transmitidas em horários noturnos, às vezes em domingo, feriado, finais de semana, ou fora daquele horário que o trabalhador está disposto e está voltado às suas atividades laborais. E esse comportamento não deixa de requerer do trabalhador um feedback. E aí, nesse momento, acaba se gerando um mal-estar, porque o WhatsApp também é um ambiente de trabalho. Aquele grupo que foi criado ali para gerenciar as atividades daquela equipe também é um espaço de trabalho. No momento que alguma mensagem, alguma cobrança, né, de resolutividade naquele momento acontece, o trabalhador muitas vezes ele fica tenso, porque no momento que ele vai descansar, no momento que ele vai relaxar, ou até mesmo à noite, onde ele vai se desconectar das suas atividades laborais, aquela mensagem, aquele comunicado o desperta novamente para uma questão de trabalho e desenvolve na sua mente muitas vezes, mais uma vez, o apego à produtividade, a ter que dar uma resolução. E isso muitas vezes gera uma sensação inconveniente, uma sensação de cobrança. Por isso é muito importante que tanto o gestor tenha esse cuidado, essa sensibilidade, né, de entender o limite, até onde ele pode, até que horário ele pode enviar uma mensagem, uma observação, um comunicado, ou fazer uma solicitação, um atendimento a uma demanda, e respeitando essas pausas e esses dias que são realmente dedicados a descanso e ao lazer do trabalhador. Isso é muito importante para evitar problemas, tensões e conflitos entre a equipe. Da mesma forma, os trabalhadores da equipe precisam também ter a sensibilidade de não cobrar do seu coordenador
coisas em horários, atividades ou respostas em horários inconvenientes também. Todo esse respeito, tanto hierárquico de chefia para os membros da equipe, quanto dos membros da equipe para a chefia, é extremamente importante. Uma outra questão importante é ter essa sensibilidade dessas questões externas relacionadas ao processo de trabalho. Considerar e apoiar as dificuldades pessoais de cada integrante da equipe. Questões relacionadas a conciliar os cuidados muitas vezes com os filhos, parentes, se a pessoa está passando por algum processo diferenciado de separação, ou se tem outro turno de trabalho, se está cuidando de pessoas adoecidas. É sempre importante e possível oferecer apoio, compreensão e momentos de escuta. Outra questão importante é a questão da autonomia. É importante garantir que todos tenham algum nível de autonomia para organizar as suas tarefas, criar suas próprias formas de realizar o trabalho. E essa autonomia é apontada em vários estudos como uma variável associada a resultados positivos do trabalho remoto, questões de produtividade e bem-estar, principalmente em organizações que adotam horários de trabalhos flexíveis e onde os membros podem atuar de forma remota, atuando em base em resultado e não apenas em horas trabalhadas. Há de haver uma conciliação entre flexibilidade e rigidez. A palavra de ordem é bom senso. A adoção do teletrabalho com horários rígidos para o cumprimento de tarefas ou mesmo exigência de cumprimento integral de uma jornada remota pode vir a comprometer o potencial benéfico desse novo tipo de trabalho. É importante que o gestor possa propor desafios possíveis e adequados para cada membro da equipe, ao mesmo tempo que cada trabalhador também se comprometa em corresponder às demandas institucionais. Nesse instante, é importante haver um equilíbrio entre as necessidades pessoais e as demandas institucionais. Saber entender, compreender, ouvir, saber desenvolver uma comunicação assertiva e, ao mesmo tempo, promover uma autonomia para que o trabalhador possa desempenhar suas atividades sem pressão, com autonomia, com flexibilidade e, acima de tudo, com sensibilidade e responsabilidade. Bem, espero que vocês reflitam sobre essas questões, entendam que essas questões são muito importantes para desenvolver a saúde, o bem-estar no trabalho e garantir relações interpessoais cada vez mais saudáveis, duradouras e produtivas. Um grande abraço a todos, espero ter contribuído de alguma forma para que todos nós possamos refletir de que maneira podemos trabalhar de forma produtiva, conciliando os interesses da instituição e as nossas possibilidades pessoais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.